Todo mundo já passou por essa situação. Chega aquela carta, ou hoje em dia um e-mail longo ou textão no celular, e ao terminar a leitura, fica aquela sensação de tá, mas o que a pessoa realmente quis dizer com isso? É super fácil a gente se perder nas emoções das palavras ou naquelas desculpas super bem elaboradas, né? Mas e se fosse possível ler esses textos com uma verdadeira lupa de detetive? Nesta análise de hoje, nosso grande foco é criar um roteiro prático para aplicar a análise proposicional do discurso em cartas pessoais. Vamos aprender a desconstruir a linguagem escrita, focando especialmente na identificação dos chamados referentes núcleo, para encontrar a verdade psicológica nua e crua por trás de qualquer mensagem. Bom, vamos direto para a nossa cena do crime de hoje. Olha só essa mensagem curta, simples e super cotidiana. Alguém pedindo desculpas pela ausência, jogando a culpa no excesso de trabalho e mandando lembranças. À primeira vista, parece uma mensagem super afetuosa e inofensiva de um amigo que está apenas atarefado. Mas será que é só isso mesmo? A grande questão que fica é como a gente descobre o que o autor realmente quer dizer sem deixar que a nossa própria intuição ou emoção atrapalhe a leitura. Como que a gente raspa todo esse verniz de educação e afeto para encontrar o verdadeiro esqueleto psicológico de quem escreveu. Para isso, precisamos de um método estruturado que separe a forma superficial do conteúdo mais profundo. E para resolver esse mistério linguístico, a nossa análise vai seguir 5 passos bem claros. Primeiro, desvendando mensagens com o APD. Segundo, preparação da carta. Terceiro, o foco nos referentes núcleo. Quarto, decompondo em proposições. E quinto, revelando o discurso descoberto. Começando então pela seção 1, desvendando mensagens com APD, a nossa lupa do detetive. A gente está falando da análise proposicional do discurso, ou simplesmente APD. Originalmente, essa técnica foi criada lá na década de 70 para decupar entrevistas faladas, mas ela se adapta perfeitamente como um roteiro prático para a gente ler cartas pessoais ou profissionais. O objetivo aqui não é ficar contando quantas vezes uma palavra aparece, mas sim mapear o universo mental de referências do autor. A técnica permite ver exatamente como a pessoa argumenta e quais estratégias psicológicas, tipo culpa, justificativa ou distanciamento, estão operando ali nas sombras do texto. Isso tira a nossa leitura daquele campo do achismo e traz para uma análise estrutural e objetiva. Seguindo para a seção 2, preparação da carta. É hora de organizar a cena. Essa preparação exige 3 passos que são bem simples, mas absolutamente vitais. Primeiro, a transcrição totalmente fiel. Isso quer dizer manter todas as pontuações, palavras sublinhadas ou até erros do texto original. Segundo, mapear o contexto imediato. Quem escreve, para quem escreve, a data e a relação visível entre essas pessoas. E o terceiro passo é o que chamamos de leitura flutuante. Ela é o texto inteiro de forma relaxada, algumas vezes só para absorver o tom geral e os temas que se repetem antes de começar a dissecação de verdade. Agora entramos na seção 3, que é o coração da nossa análise. O foco nos referentes núcleo, os suspeitos principais. Como eu comentei lá no início, o nosso foco metodológico principal é a identificação dos referentes núcleos, ou simplesmente RN. Pensa neles como sendo o Sol, ou vários sóis, num grande sistema solar. Eles são os polos centrais de atração. Todas as outras palavras, explicações e desculpas do texto orbitam ao redor desses centros de gravidade. Eles não são só palavras repetidas, são os conceitos que têm o poder real de estruturar o pensamento de quem está escrevendo. E para isolar esses suspeitos principais, o roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente lista todos os substantivos e pronomes do texto. Depois, filtramos para manter só aqueles que têm um poder estruturante real. Numa carta mais longa, o ideal é reter ali entre 10 e 20 referentes. Uma regra de ouro é agrupar os sinônimos na prática. Se o autor fala meu chefe, o gerente, o superior, tudo isso vira um único referente núcleo. E um detalhe crucial. O destinatário da mensagem quase sempre atua como um RN central e super pesado, mesmo quando não aparece diretamente. Ele é aquela força invisível que puxa o discurso. Aplicando essas regras à nossa carta de estudo, o resultado salta aos olhos. Do texto bruto, a gente extrai exatamente 5 centros de gravidade. Eu como remetente, você, o amigo, como destinatário, trabalho, tempo e carinho. Literalmente tudo que o autor escreveu serve unicamente para qualificar ou conectar esses 5 elementos. É como montar um quebra-cabeça. Avançando para a seção 4, decompondo em proposições. Vamos quebrar esses planetas.
O objetivo agora é pegar aquela frase cheia de drama ou enfeites e reduzir à sua forma mais crua, sujeito, verbo e complemento. Pegando a frase original, meu trabalho tomou todo o meu tempo, a gente tira todo o excesso. Fica assim, a proposição 3 é meu trabalho, que é um RN, ligado pelo verbo tomar ao complemento meu tempo, que é outro RN. Simples, super direto e quase matemático. Tá, mas e as entrelinhas cheias de emoção? A frase ainda penso em você com carinho passa pelo mesmo triturador metodológico. O sujeito oculto, eu, é um referente núcleo que agora ganha destaque. A gente padroniza o tempo do verbo para o presente e remove o que for só um advérbio temporário, focando na essência. O resultado cru é o RN, eu, ligado pelo verbo pensar, ao RN, você com carinho. E toda essa desconstrução vai parar numa grade de codificação. Esse é literalmente o quadro de cortiça do nosso detetive textual, sabe? Com aquelas linhas de barbante conectando as evidências. Aqui, cada proposição é listada mostrando perfeitamente qual referente núcleo é o sujeito, qual é o complemento e classificando o verbo. Nota que os verbos ganham letras como F para factivo, indicando uma ação de fato, e símbolos de mais ou menos, mapeando se a ação é positiva ou uma negação. Isso dá pra gente um mapa puramente lógico de como a mente de quem escreveu organizou as ideias. E finalmente chegamos à seção 5, revelando o discurso descoberto. É a hora do diagnóstico final. É aqui que a mágica acontece, e a gente salta da gramática direto para a psicologia. Aquelas proposições da tabela viram o que a APD chama de modelos argumentativos. Olha só que interessante. As fórmulas mostram que o autor associa o referente eu à negação da ação de escrever. É uma ação negativa, um F-. Já o referente trabalho está associado à ação positiva de tomar o tempo, um F+. Ou seja, gramaticalmente, quem tem o poder e a ação na carta não é a pessoa que escreve, é o trabalho. O trabalho age, o autor apenas se coloca como alguém que não age. Se a gente fizer uma rápida análise visual da frequência desses núcleos, o quadro se completa de um jeito que chega a ser engraçado. Embora a carta comece com um prezado amigo, o universo mental do texto é completamente esmagado pelas fatias gigantes do eu e do trabalho. O referente você, o tal do amigo, é só uma fatia pequenininha e passiva nesse sistema solar. A carta inteira orbita unicamente a dupla eu e trabalho. Juntando essa distribuição dos referentes núcleo com os modelos argumentativos, a gente chega no discurso descoberto, que é o diagnóstico irrefutável. A verdade é que essa carta afetuosa não é sobre o amigo, e muito menos um pedido real para reatar laços. O texto é focado no binômio eu-trabalho apenas para justificar o sumiço. O destinatário é mantido com valor positivo só para preservar o vínculo e não fechar a porta de forma grosseira. Mas não existe um único verbo de ação apontando para o futuro ou para um reencontro. É, no fim das contas, pura justificação polida, sem nenhum esforço de retomada ativa. É absolutamente fascinante perceber como palavras bonitas muitas vezes mascaram uma arquitetura argumentativa que conta uma história completamente diferente, né? A APD funciona como um raio-x real por baixo da pele do texto. Fica então esse desafio para quem nos acompanha. Pensa naquela última mensagem longa que chegou no celular. Se a gente aplicar o rigor dessa análise, focando em identificar os referentes núcleo e isolando as proposições cruas, qual seria o verdadeiro discurso oculto que iria aparecer? O resultado pode ser chocante. Muito obrigado por acompanhar mais esta exploração metodológica e até a nossa próxima análise.